Olá, Tom. É muito bom entrevistar você novamente. Hoje vamos falar sobre como você veio a escrever a trilogia My Big Toe e as qualificações que o levaram a escrever. É sabido há 100 anos atrás que a consciência é realidade fundamental. É lógico, em minha opinião, que alguém como você teria de vir e unificar a realidade e a mecânica quântica em uma visão ampla. Essa é a identidade que você deu a My Big Toe. Simples, porém mais profunda que E igual a mc ao quadrado. A realidade é a informação. Nós temos que interpretá-la de acordo com nossas experiências, consciência e livre-arbítrio. É nessa troca de informações que ganhamos experiência. Einstein já dizia que a única fonte de conhecimento é a experiência. Ele tinha alguma ideia 100 anos atrás de que a consciência é a realidade fundamental. Seria a sua experiência, com o sistema de consciência maior, o termo usado em seu ponto de vista científico, que o levou a derivar uma física melhor? Como você espera reescrever a mecânica quântica com seus experimentos recentes? A ciência esquisita se tornará apenas ciência? Bom, eu espero reescrever a mecânica quântica. Claro que eu tenho alguns experimentos por aí, que a maioria das pessoas conhecerão. É um conjunto de experimentos de mecânica quântica que nos darão evidências muito fortes para o conceito de que essa realidade seja baseada em informação, uma realidade virtual. E também darão evidências para a ideia de que a consciência é o computador. Se você tem uma realidade virtual, ela é uma realidade computada. E você precisa ter um computador que faça a computação. Esses experimentos nos darão evidências para ambos os conceitos. Mas para o conceito de realidade virtual, mas também alguma evidência para a consciência do computador. Se esses experimentos funcionarem da forma que previ e da forma que espero que funcionem, então isso moverá a ciência e a física para frente. Assim que digerirem tudo. Pode demorar anos, eles precisam ser feitos e refeitos novamente por uma dúzia de instituições. Haverão discussões e isso leva tempo. Não acontecerá rapidamente, mas em alguns anos ajudará a encorajar, mover para frente um processo que começou provavelmente com John Archibald Wheeler. Que na primeira parte de sua carreira entendia tudo como partículas, no meio de sua carreira entendia como campos e na última parte de sua carreira considerava tudo como informação. Ele foi provavelmente o primeiro físico que disse que a realidade é virtual e tudo é informação. E é claro, Edward Fredkin veio algum tempo depois com uma ideia similar. Edward Fredkin came along, sometime after that, with the similar idea that de que essa é uma realidade computada, mas eles foram apenas o começo. Vamos voltar à data em que Wheeler chegou a essa conclusão. I don't know. Let's see. I don't know the date when Wheeler got to that conclusion. Não há muito tempo atrás, mas ele morreu em 2008, eu acho. Mas ele também estava vivo na época de Einstein para trabalhar com Bohr. Ele e Bohr escreveram juntos, então ele também foi um dos originais em 1920. Ele era um cara jovem, mas ele estava lá tentando aprender. E eu não sei se já vimos um físico do calibre de Wheeler desde então. Sim, Einstein e outros foram brilhantes nas coisas que fizeram. Mas Wheeler sempre foi um verdadeiro cientista no sentido de ser cabeça aberta, sempre ser cético e nunca se tornou um escravo do status quo. O que outros acreditavam não era importante para ele. As coisas teriam de fazer sentido para ele e por isso mudou de partículas para campos, para informação, porque ele estava onde a evidência estivesse.
Ele não ficava lá porque era a ideia de todo o restante. Nesse sentido, ele foi provavelmente um dos melhores cientistas que vimos em um século, não que outros não tenham sido brilhantes. Einstein pensava fora da caixa, assim como Bohr e o restante, mas eles não necessariamente continuaram trabalhando para chegar tão longe quanto Wheeler. Wheeler era jovem na época. Bohr, Heisenberg, Planck eram um pouco mais maduros, então estavam empurrando as ideias para frente naquela época. Mas não puderam fazer o que Wheeler fez, pois ele teve 20 ou 30 anos a mais de carreira para trabalhar suas ideias, até que mais tarde ele veio com essa ideia de informação como a coisa central. Mas Wheeler foi apenas o começo, intelectualmente falando, do que ele chamou de isso vindo do bit. É claro que tivemos outros antes dele. Podemos nomear Buda como um dos originais por dizer que essa realidade é uma ilusão. Mas ele não era um cientista e não era a ciência que ele estava falando. Era uma coisa poética. Foi uma coisa que Buda experimentou e sabia ser um fato, mas um fato intuitivo, não um fato lógico. Isso o faz poético. Já fizemos uma entrevista falando de Wheeler, onde você explicou sobre os dois físicos da Austrália. Performaram os pensamentos de Wheeler em experimentos. Sim, esses experimentos sempre vêm e vêm, muitos deles. Eu li sobre um recentemente. Não consigo lhe dizer quem o fez ou onde foi feito. Mas alguns físicos fizeram um tipo de experimento da dupla fenda e eles estavam arando novos terrenos, algo que nunca havia sido feito antes. E a conclusão do trabalho foi de que demonstraram que a luz não é uma partícula e nem onda. Essa foi a conclusão. Os resultados não poderiam existir se a luz fosse uma onda ou se fosse partícula. Eles disseram, é alguma outra coisa. Bravo, pessoal, é claro que é alguma outra coisa. É informação. Informação não é partícula, não é onda, mas não descobriram o que é. Apenas fizeram um experimento que os mostraram que a luz não é. Experimentos vêm mês após mês. Por isso, mais e mais pessoas estão considerando a ideia de uma realidade virtual seriamente na ciência, porque as evidências estão se empilhando. Não é uma partícula, não é uma onda, não é às vezes uma partícula e às vezes uma onda, é algo diferente. Einstein e Bohr perceberam que a consciência era fundamental. Sim, frequentemente cito em meus workshops e vídeos o que Einstein disse. Eu entendo que a consciência seja fundamental para o nosso entendimento, mas eu não tenho ideia de como formular isso em ciência. Eu não estou citando, estou parafraseando, mas é basicamente o que ele disse. Isso está numa carta a Bob, um físico que ele trabalhava em Princeton, eu acredito. E nessa carta ele diz que a consciência é a chave aqui. Mas como podemos escrever a consciência em uma equação que faça sentido em nossa física? Eu não tenho ideia de quais ideias elementares poderia usar para me aproximar disso. Sabemos que é verdade, mas não sabemos como dar um passo à frente com isso na ciência. Foi aí que ele ficou preso. E por isso, 20, 30, 50, quase 100 anos depois, continuamos presos por não sabermos dar um passo além com essa ideia de que a consciência seja fundamental. Mas como trabalhar isso na ciência?
É óbvio que a resposta seja que essa é uma realidade virtual. Com os experimentos estão dizendo, e sim, informação é o principal. Como a experiência da fenda dupla está nos dizendo por quase 100 anos, e sim, a consciência é o computador que está computando tudo isso, tudo se conecta. E uma vez que você tenha essa visão mais ampla, todo o restante se desdobra. E é aí que essa ideia de uma nova mecânica quântica se desdobra. Pois uma vez que você tem essa visão, não terá de calcular a resposta para um problema de mecânica quântica. Você pode derivá-lo logicamente. Não é apenas um problema matemático. Até o momento, a mecânica quântica é um calha a boca e calcule. Não me pergunte o porquê. Não é nada lógico. Está além da lógica. Apenas calcule a resposta. E ninguém tem ideia da resposta até que os cálculos sejam feitos, pois não existe outra maneira de chegar lá. Uma vez que você entenda a realidade virtual e a consciência como computador, a mecânica quântica se torna uma ciência lógica como qualquer outra. Não é uma ciência estranha. Você pode olhar para ela, pensar logicamente e lá está a resposta. Você não tem que calcular. Tudo o que precisa fazer é entender a lógica de como tudo funciona. E uma vez que você entenda My Big Toe e a forma que essa realidade funciona, então nessa perspectiva você verá a mecânica quântica como uma ciência comum. Não é nada difícil, nada tão desafiador, é apenas uma perspectiva melhor que lhe deixa ver a resposta certa. Você precisa ter a perspectiva correta para encontrar a solução. Certo, esses dois cientistas distintos, Einstein e Bohr, entenderam há muito tempo atrás que a consciência é a realidade fundamental. Sim, e adicione aí o Winkler, Heisenberg, Planck. Para todos esses caras, você pode encontrar coisas em suas escritas que diz: sim, consciência é fundamental aqui. Em todo o grupo de supercientistas que criaram a mecânica quântica, todos entenderam que há algo a mais na realidade que partículas e ondas. Algo diferente, mas eles não sabiam o que era. Então vieram com esse band-aid, dizendo que às vezes é uma partícula, às vezes é uma onda. O que isso significa? Que a realidade seja de vez em quando assim e de vez em quando daquela outra forma? É isso que você faz quando não tem uma boa resposta. Você coloca um band-aid. Ali diz: bom, não temos isso, mas aqui estão os fatos que conseguimos mensurar. Às vezes agem dessa forma e às vezes agem daquela forma e não temos ideia da razão disso acontecer. Eles tinham perspectiva errada. Só uma perspectiva materialista chega a essa conclusão e eles eram todos materialistas. Eles sabiam que estavam errados, mas não sabiam como resolver o problema. Esse é o ponto-chave para toda essa entrevista. Eles não souberam como resolver o problema. Agora que a consciência está começando a ser aceita como a realidade fundamental, como sua teoria propõe quando começou a escrevê-la em 1998. É muito importante para os físicos e cientistas que entendam um pouco mais sobre quem é você, porque você pode derivar nossa física através da consciência. Você frequentemente nos fala sobre o seu início nas pesquisas sobre consciência em 1970 com Robert Monroe. E muito pouco sobre sua infância. Eu penso que em algumas décadas ou séculos sempre vem alguém com qualificações únicas para chacoalhar um pouco o status quo. E nós precisamos disso de vez em quando. Alguém que ofereça seu trabalho para trazer à humanidade melhores respostas, para evoluirmos em uma direção positiva. Eu penso que a coisa mais difícil para a maioria dos cientistas e físicos entenderem sobre o seu trabalho, com exceções, pois existem cientistas que entendem de onde você vem, pois tiveram experiências assim como você, mas que eles precisam entender é como suas pesquisas começaram na realidade fundamental que é a consciência. Então, secundariamente, você derivou e respondeu às perguntas que são chamadas de os grandes problemas da física e não haviam sido respondidas anteriormente. Sua qualidade de consciência foi ganha através de várias experiências de vida, pacotes de experiências. Você sempre soube que tinha uma missão
de ajudar a humanidade numa melhor compreensão da realidade e num caminho de mais amor e paz? Não, nem sempre. Mas deixe-me voltar um pouco e comentar o que você falou antes. Você está certa. O que eu pude fazer que a maioria dos cientistas não puderam foi que eu tive repetidas e conscientes experiências no sistema de consciência maior. O sistema de consciência maior é não físico para nós. Experience in the larger consciousness system. Now, the larger consciousness system is non-physical to us. Para nós, os avatares, corpos físicos, aqui nesse universo físico e nesse espaço de consciência. Você poderia chamar assim, nessa outra realidade, dimensão, que é a consciência, que é não física para a nossa realidade física. Eu pude fazer pesquisas lá, fazer ciência lá. Pude tentar descobrir como a consciência funciona. Eu não estava tentando descobrir como a física funciona, eu estava tentando entender como a consciência funciona e fazer um modelo de consciência que fosse científico, que tivesse crédito, que respondesse a todas as questões e que explicasse todas as experiências. Essa habilidade foi a grande diferença. E se eu tivesse apenas no físico e não pudesse ter uma visão interna, assim como uma visão externa, eu não poderia ter proposto essa teoria. Isso foi o que fez minha experiência diferente dos outros. Eu também tenho uma vantagem sobre Bohr, Einstein, Heisenberg, Planck e até sobre Wheeler na primeira parte de sua carreira. É que em meu tempo de vida, a realidade virtual aconteceu. Começou com jogos simples, com Space Invaders Pong e esses tipos de jogos. Eles eram realidades virtuais muito simples, com seus pequenos conjuntos de regras. Depois se tornaram jogos mais interessantes, realidades com mais detalhes, crianças, mas também adultos jogam esses jogos de realidade virtual. A realidade virtual vem se expandindo e crescendo como conceito. Tudo provavelmente começou por volta de 1970, talvez nos anos 80. Space Invaders surgiu por volta de 80. Wheeler estava vivo ainda, mas eram conceitos novos e não sabíamos onde podiam chegar. Então essa é a outra vantagem que tive sobre Einstein e Bohr, Planck, Winkler. Esse grupo não tinha esse conceito. Então essa ideia sobre informação e realidade virtual foi mais acessível por mim do que foram para esses caras espertos que desenvolveram a mecânica quântica. Eles estavam presos e não tinham esse conceito para trabalhar. Então eu tive duas vantagens. Nasci depois deles e dessa forma tive a realidade virtual como conceito. Eu tive uma carreira profissional criando realidades virtuais. Não no sentido de jogos, mas no sentido de escrever simulações. Então eu pude entender como a informação pode ser usada para simular uma realidade. Isso foi parte do que eu fiz para viver, e eu pude explorar a consciência. Explorá-la de uma maneira muito científica. Em outras palavras, vamos dizer que eu reuni dados. Você pode reunir dados sobre futuros prováveis, sobre o passado, sobre o presente. Quando você reúne dados sobre o presente, isso é chamado de visão remota. Você está vendo algo acontecendo agora e muitas dessas coisas você pode checar. Você pode fazer visão remota de um certo lugar
E depois pode ir ao Google Maps ver o que há naquele lugar para saber se teve uma informação correta. Você pode ir ao Google para saber o que aconteceu na casa de alguém em um dia particular. Talvez façam algumas coisas lá, como pular, dançar, e você pode confirmar o que estavam fazendo. Você pode fazer visão remota de números em um quadro negro que está em outra sala, em outro prédio e outro estado, e depois confirmar se viu os números certos. São coisas que você pode checar. Então, são coisas evidenciais. E você faz tudo isso com sua mente. Essas são coisas que a consciência pode fazer. São coisas que você faz quando é parte do sistema de consciência maior. Eu pude deixar meus sentidos de lado para viajar nesse sistema de consciência, explorá-lo, ver o que pode ser feito lá, o que não pode, que tipo de informação pode obter, ver se essa informação é evidencial e, se for, mudar uma variável, fazer um pouco diferente, estar em um estado alterado de consciência diferente da outra vez, ou ter uma aproximação diferente, ou ter um processo diferente para reunir informações para ver como isso afeta o resultado. Então, mudar outra variável para ver como o resultado será afetado. E se fizer isso centenas e centenas de vezes, mudando variáveis, vendo como os resultados são afetados, você começa a entender como tudo funciona. Em outras palavras, você começa a criar um processo lógico dentro desse sistema de consciência maior. Enquanto que outros caras fizeram uma de duas coisas. Eles nunca tiveram dentro desse sistema de consciência maior, trancados nessa realidade física, tendo apenas visitado a realidade dos sonhos ou a realidade dos sonhos do dia, imaginação. Mas não era algo consciente, algo que poderiam fazer experimentos. O outro grupo é o que explorou o sistema de consciência maior, mas não o fizeram como ciência, apenas exploraram e tiveram experiências e voltaram com informações subjetivas. Não criaram nenhuma informação objetiva enquanto estavam nesse sistema de consciência maior. Eles voltaram com muitas histórias. Bob Monroe é um deles que explorou e voltou com muitas histórias. E ele era um explorador muito bom e reportava exatamente suas experiências, mas eram experiências dele, todas subjetivas. Eram suas interpretações das informações que recebiam enquanto estava lá. E suas interpretações eram baseadas em seus próprios conhecimentos. Suas limitações, seus medos, suas crenças, tudo isso é parte de suas próprias interpretações subjetivas. Então temos esses dois grupos. Os trancados no físico e os que exploraram o não físico, exploraram a consciência. Outros chamam consciência como não física, porque você pode olhar para quaisquer dos meus vídeos onde eu falo sobre o subjetivo e verá que a consciência deve ser não física para esse frame de realidade quando você olha para isso como uma realidade virtual. Eu não entrei nesse assunto aqui. Einstein disse que você não pode resolver um problema a partir do subconjunto em que o problema existe. Essa é a exata verdade. Então você não resolverá esses problemas de um ponto de vista físico. Você não verá a melhor mecânica quântica, que não é esquisita, mas uma ciência lógica a partir de um ponto de vista material. Não é aí que a resposta está. Não é uma partícula. Não é uma onda. É informação. Informação não é material. É apenas informação quando você a interpreta. E os uns são materiais. Palavras em um livro são materiais. Mas não é necessário uma consciência para pegar esses dados e transformá-los em informação. Dados podem ser materiais, dados podem ser transmitidos, dados podem ser movidos, mas apenas uma consciência pode interpretar os dados e encontrar informação. Informação não é física. De qualquer forma, nós temos aquele grupo explorando o não físico, explorando consciência, o sistema maior de consciência, e temos aqueles presos aqui. Nenhum dos dois tem o necessário para fazer uma física melhor. Você deve poder fazer pesquisas objetivas nesse sistema de consciência maior. Objective research in that
antes de começar a entender o que afeta o que é primário e o que é secundário, o que é fundamental e o que está abaixo do fundamental, o que é criado pelas coisas fundamentais, e uma das primeiras conclusões que eu tive através de minha experiência foi de que a consciência é fundamental. A realidade física não é. Foi uma conclusão óbvia da minha pesquisa. As pessoas presas no físico não poderiam chegar a essa conclusão. As pessoas que exploram o sistema de consciência maior apenas sabiam que há duas realidades diferentes em que poderiam existir, mas não tinham ideias reais de como essas realidades estão conectadas de uma forma científica. Essa foi a diferença que eu trouxe a esse assunto. Eu estava no lugar certo, no tempo certo, e provavelmente era a pessoa certa com o conhecimento certo para conhecer Bob Monroe. Probably the right person with the right background to meet Bob Monroe. Aprender como maestria o sair do corpo, podendo fazer isso repetidamente sempre que quisesse e ao mesmo tempo era um físico. Podendo colocar todos esses conceitos juntos de maneira científica. E quando achei que havia entendido isso, o que eu achei que tinha entendido não era física. Quando eu achei que tinha entendido o que eu tinha, era uma teoria da consciência. Era nesse caminho que eu ia quando escrevi os livros. Eu sabia que a consciência é fundamental e que o mundo físico era derivado dessa consciência. Meus experimentos provaram isso a mim. Com esse entendimento, eu tive um ponto de vista diferente e meus livros foram escritos como uma teoria da consciência. Mas, como eu escrevi nos livros, o físico é derivado dessa coisa fundamental, porque eu sabia que era derivado, mas não sabia como derivá-lo. Até que 2 anos após a publicação dos livros, Ted Fowlers, que cuida do fórum para mim, me disse algumas coisas que jogaram minha mente. Foi o catalisador que eu precisava. Nós estávamos conversando sobre mecânica quântica ou nada do tipo, mas jogou na minha mente repetidamente a ideia do experimento de dupla fenda. Estava claro, eu disse. Oh, é assim que funciona. Agora vamos ver se eu posso entender outros mistérios. Então eu comecei a pensar sobre a relatividade, que é a próxima grande ciência. Relatividade e mecânica quântica são as duas grandes ciências da física. Elas derivam quase todo o restante. E pensando sobre relatividade, em alguns dias eu tive outro. É claro, toda realidade virtual tem uma velocidade limite. Toda virtualização computada é dinâmica e as coisas mudam. Então temos um elemento ΔT e há também o ΔX, ou se preferir um elemento delta volume. Porque você tem coisas acontecendo em espaço tridimensional, então isso define o ΔT e o ΔV, delta volume, ΔX ou delta distância. E quão pequenos eles são, definem a resolução da simulação, simples assim. Se precisa de uma simulação fina e sem espaço. Então você faz os pequenos ΔVs. E se você quer uma simulação fina no tempo, você faz ΔTs e ΔX menores, mas cálculos terá de fazer para criar essa realidade. Mais poder de computação. Porque você está calculando muito mais pontos, uma resolução muito mais fina, o limite de velocidade é definido por mover-se um pixel de espaço para cada pixel de tempo.
Você pode mover uma unidade ΔX para cada unidade ΔT. O limite de velocidade é ΔX sobre ΔT. Esse é o máximo, porque essa é a resolução da simulação. Toda simulação, como o World of Warcraft ou o jogo The Sims, ambos têm velocidades limites baseadas em sua resolução. Teoricamente, você pode mover 10 ΔX para um ΔT, mas isso seria um teletransporte, e isso não seria uma simulação consciente e coerente. Isso acontece quando coisas desaparecem aqui e aparecem em outro lugar. Estava aqui agora, está 10 pixels além, e esse não é o tipo de realidade que nós temos. Não é o tipo de realidade que criamos. Toda realidade que seja uma boa escola, um bom lugar para se aprender, precisa ser consciente. Onde coisas não podem simplesmente sair voando por aí de forma engraçada, desaparecendo aqui e aparecendo ali. Isso não seria consciente para uma experiência de valor. Experiência consciente é a experiência de valor. Então a realidade pode mover apenas um ΔX para cada ΔT. Não pode se mover mais rápido que isso. Não pode mover um ΔX antes que o próximo ΔT venha a correr. Então toda realidade virtual criada por qualquer um, em qualquer lugar, tem um limite de velocidade. A nossa não é diferente, porque se velocidade da luz é constante, porque estamos em uma realidade virtual e ela tem uma resolução. Essa é a resposta. O restante da realidade é baseada, derivada do fato de que C é uma constante. Esse é o conceito-chave da relatividade. Todo o restante da relatividade parte daí, com um pouco de álgebra. Então Einstein quis inserir a gravidade a isso, e a C, sendo uma constante, continuou sendo o principal guia. Então Einstein veio como uma descrição geométrica da gravidade, como oposto da descrição antiga em que o efeito gravitacional era proporcional ao produto de duas massas se atraindo dividido pela distância em seus centros ao quadrado. Esse era o modelo antigo da gravitação. Com o modelo geométrico que ele criou, ele pôde vir com ideias novas que o habilitaram a computar o efeito de C, ser uma constante na gravidade e em outras coisas. Era um modelo melhor, mais profundo, não limitado como o modelo antigo da gravidade. C sendo uma constante caiu como uma luva.